Olá, tudo bem com vocês? Professor Nadir aqui mais uma vez e hoje com a aula de análise de crédito, aula que faz parte do curso de auxiliar administrativo, e hoje nós vamos para essa aula que é muito importante. Eu quero só, como de costume, ler a nossa frase do dia, né, para a gente poder dar continuidade. Albert Einstein disse o seguinte: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Bom, esse camarada aí dispensa comentários, né? E ele, um cara muito pragmático, muito evoluído no conhecimento, diz essa frase onde ele fala que a imaginação é mais importante. Bom, daí você tira suas conclusões, né? Eu concordo com ele porque, de uma certa forma, a gente pode ter muito conhecimento, mas nos faltar imaginação, no sentido de ir além das fronteiras do saber, não é? Então, nesse sentido, como ele usou muito a imaginação, né? Quem leu a biografia dele sabe que ele ficava horas no seu trabalho, em frente à janela, observando as paisagens, onde ele via dali o horizonte, o céu. Pessoal, tá um tempinho feio aqui, vocês acabaram de ouvir um trovão aí. Vamos ver se eu consigo dar continuidade na aula, tá bom? Não se assustem. Pois bem, então nesse sentido aí, né, vale a pena a gente considerar essa colocação dele, né, de que a imaginação ela é, talvez não seja mais importante, mas muito importante, tá ok? Vocês observam também que eu estou sem a câmera hoje, né? Um problema de configuração aqui, não consegui colocar. Vocês vão ficar sem essa minha cara linda aqui, tá bom? Muito bem, certo, vamos lá então. Questão de análise de crédito é muito importante, principalmente, né, você como administrativo, a gente sempre fala isso, você pode acabar trabalhando no seu primeiro emprego ou já num outro, talvez que você já esteja trabalhando. Muitos dos meus alunos, alguns deles trabalham em comércio, trabalham em lojas, né, de vendas, onde vendem produtos, né, lojas de roupa. Por exemplo, uma de minhas alunas trabalha em uma loja de confecção. Então, é muito natural, gente, que você vai acabar trabalhando num comércio, numa loja de variedades e etc e tal, aonde vai se exigir a necessidade de que você possa cair na questão aí de análise de crédito, no crediário da loja, né? Não só vendendo, atendendo, mas também você pode de repente fazer essa via dupla aí, tanto vender quanto fazer uma análise de crédito, criar um crediário para os clientes. Por quê? A maioria das lojas hoje que trabalham só à vista, elas abandonaram isso. Elas estão criando suas linhas de crédito, porque nem todo mundo hoje tem dinheiro à vista para comprar as coisas. Então, aquele comércio, aquela loja que ficar somente no à vista, ele vai perder uma grande fatia do mercado aí. Então, se faz necessário que você tenha conhecimento de créditos, de análise de crédito, para poder ajudar aí no seu patrão e aí na loja onde você vai trabalhar. Isso aí, como eu sempre digo, quanto mais conhecimento você tiver, mais preparado você estiver, mais ponto você vai ganhar diante do seu patrão, diante do seu chefe. Imagina você chegar e dizer: não, eu sei fazer uma análise de crédito. Isso aí vai ser um ponto muito positivo para você, tá ok? Então vamos aí para a nossa definição de crédito, para a gente não perder muito tempo. A nossa aula online ela tem que ser mais objetiva, mais rápida, tá bom? A palavra crédito, ela tem a origem na palavra latina creditus, faltou um S ali e tal, etc, né? E ela pode ser definida como, por exemplo, segurança, boa reputação, né? Uma facilidade que você dá a alguém, um direito que você entrega a uma pessoa devido a essa boa reputação que ela tem, ou a segurança que ela te dá. Então, o crédito está muito relacionado a essa questão de confiança, de concessão baseado numa relação de confiança. Traduzindo isso para o conceito de crediário, de crédito no mundo comercial,
Nós podemos entender que o crédito é uma relação de confiança entre os agentes financeiros e os empresários clientes, tá? Então nós vamos ver que essa relação precisa ser construída com base em uma segurança, em uma boa reputação, como a gente viu ali, e na confiança, né? Então, quando um comércio, uma loja, ela está cedendo crédito para alguém, ela está dando direito do seu patrimônio com base numa confiança a uma pessoa que ela considera de boa reputação, que vai cumprir com essa obrigação, tá ok? Muito bem, nós temos aí, né, alguns tipos de crédito e nós vamos ver aqui cada um deles, certo? Primeiro nós temos o crédito direto, basicamente dois tipos aqui que nós vamos ver hoje, tá bom? Mas o primeiro deles é o crédito direto. O que vem a ser o crédito direto, né? O crédito direto é aquele feito com o próprio recurso do empresário, da empresa, do comércio, né? Então é ele mesmo, por exemplo, o seu patrão que tem uma loja, ele vai do próprio recurso dele criar esse crediário e cedendo esse crédito para as pessoas, claro, correndo o risco de não ter novamente o retorno dessa concessão, desse crédito, mas é um risco que ele corre. E muitos empresários fazem isso, muitos comércios pequenos em lojas do interior fazem isso. É o verdadeiro vender no fiado, né? Talvez você, como basicamente muitos moram em cidades menores, praticamente onde nós trabalhamos, né, é muito comum você ir conversar com o próprio dono da loja, e fazer um crediário ali baseado no conhecimento, né? Aí é que está o crédito, né? Aí é que está aquela definição que nós falamos de crédito, com base numa relação. Uma cidade menor, muitas pessoas se conhecem, né? A gente liga para um, liga para outro, e a pessoa, não, conheço sim. Então, baseado nessa confiança, ele cede um crédito direto. Esse crédito direto, ele tem esse risco, por quê? Porque se a pessoa ficar inadimplente, é um dinheiro que vai deixar de entrar para a empresa, para o patrão, porque ele está concedendo do próprio crédito dele, do próprio recurso dele. Ele não está tomando um mediador que faça esse crédito, ele tá fazendo com base no capital dele. Então, claro que é um risco que ele corre. Daí a importância da análise. A importância de fazer uma análise desse crédito, né? Uma análise do cliente, dos seus recursos, da sua pessoa, do seu histórico financeiro. Então é aí que entra a análise. Por quê? Porque o risco é grande. Como o patrimônio dele está em risco, ele deve fazer uma boa análise para não ficar inadimplente e ter prejuízo, né? Outra coisa que a cobrança fica totalmente de responsabilidade do próprio empresário. Ou seja, uma vez que ele concede crédito e vende a prazo, né, é responsabilidade dele montar ali um sistema de cobrança para trazer o retorno desse dinheiro que foi cedido, desse crédito que foi cedido. Vocês lembram que nós falamos sobre isso na aula de cobrança. O que é a cobrança? É fazer retornar à empresa um capital que foi concedido, tá certo? Talvez vocês lembrem dessa aula aí que nós falamos sobre a importância da cobrança dentro da empresa. Nesse caso aqui do crédito direto, como é direto, é entre a empresa e o cliente, entre o patrão e o cliente, né? Então a responsabilidade do empréstimo é dele, então a cobrança também vai ser dele. Bom, algumas desvantagens aí, né? Ele corre o risco de não ter esse retorno e ter que entrar com ajuizados, tem que entrar com alguns protestos no fórum, enfim, ele tem uma dor de cabeça a mais quando ele cede esse crédito direto, né? Ele vai ter que negociar, vai ter que ligar, quem sabe ele vai ter que colocar uma outra pessoa para trabalhar na área de cobrança. Então isso aí já é mais, né, mais um gasto que ele vai ter com um funcionário para fazer
essa cobrança a fim de retornar esse dinheiro aí para a empresa, tá bom? Não importa, gente, qual seja o tamanho de uma empresa, uma vez que você tem um número considerável de clientes, você vai ter que despender de alguém para estar ali ligando para essas pessoas de tempos em tempos para fazer esse dinheiro retornar. Vocês lembram que nós comentamos isso na aula de cobrança, né? Então provavelmente isso ele vai ter que ter um funcionário a mais, isso aí é uma outra desvantagem. Mas qual é a vantagem? Bom, a vantagem é a receita financeira a favor do empresário, né? Ele não tem intermediários, ele não tem que pagar juro para ninguém, ele não tem que pagar porcentagem do capital que ele investiu ali para outra pessoa. Então essa é uma vantagem, o dinheiro que entra todinho para ele, tá bom? Vai ficar mais claro agora aqui quando nós falarmos do segundo tipo de crédito. Qual é o segundo tipo de crédito? É o crédito chamado indireto, ou seja, o crédito onde é mediado por meio de uma financeira sem a intervenção do lojista, do teu patrão. Ou seja, ele faz um acordo com uma financeira que faz empréstimos e concede créditos, para que através dela ele possa vender os seus produtos. Então ele recebe da financeira na íntegra o dinheiro e a financeira fica responsável de todos os atos ajuizados dentro desse empréstimo, de cobrança, de protestos, enfim. Então isso é uma coisa, é uma vantagem, né, que ele tem. Então dentro dessas vantagens aí está o que nós falamos lá, ele elimina a despesa, porque ele não tem que colocar alguém para ficar cobrando, não tem que ficar esquentando a cabeça que o cliente não pagou. Não, ele tem essa desvantagem de ceder uma porcentagem para a financeira, que vai morder um pouco da fatia daquela venda, mas ele vai ter a segurança de receber esse dinheiro da financeira e ter a certeza de que a financeira é que vai ficar responsável aí de inadimplência, ligar, ir para cartório, essa coisa toda. Então muitas lojas elas entram nesse tipo de crédito, né, através de uma financeira. Então você já sabe aí então esses dois tipos de crédito que nós o mais comum aí nós vamos nos topar no meio comercial, tá? Material de custo também, cadastro, disponibilidade de uma pessoa para fazer o crédito, funcionário para cobrar, tudo fica a critério da financeira. Inclusive eu mesmo comprei em uma loja onde me lembro muito bem, comprei uma geladeira em uma loja onde o financiamento, o crediário dessa compra, ela foi feita por meio de uma financeira. E lá dentro da loja tinha um funcionário da financeira para fazer análise de crédito, cadastramento e todas essas coisas e a concessão do empréstimo, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos um memezinho, né? Só para nos divertirmos. Quando nós falamos aí de crédito, cartão de crédito, né? As expectativas são essa aí, né? Quando você você passa o seu cartão na maquininha aí, né? Quando diz ali transação aprovada, né? Dá aquele alívio, né? Mas e quando a gente passa o cartão e não tem o crédito, né? Então isso é terrível. Então esse é um outro tipo de crédito que nós vamos observar, o terceiro aqui no caso, né? Que é o crédito através do cartão de crédito. Gente, nós já falamos sobre o cartão de crédito nas aulas de banco. Como é que é concedido crédito através de um cartão? Tudo isso nós já falamos, tá? Eu peço que você dê uma lida nessa aula lá sobre bancos para você entender como é feita a concessão de crédito através dos bancos por meio dos cartões de crédito, das bandeiras aí que nós temos na praça, né? Nesse caso aí o crédito e a cobrança concedida é pela administradora do cartão. Então nós temos várias aí, Diners Club, Mastercard, nós temos aí Visa, uma série de cartões aí. Hoje em dia o pessoal tá concedendo cartão aí a torto e a direito para poder as pessoas comprarem no crédito. É outra maneira de você vender, né? Você vai ter que ter aquela maquininha
de cartão, a venda no cartão de crédito, ela tem lá o cartão, ele dá também aquela mordida na fatia da sua venda, né? Mas é uma vantagem, porque você vende inclusive a prazo e pode receber algumas bandeiras, você recebe isso aí já dentro de um prazo à vista. Então isso é muito bom. Claro, você perde ali uma fatia, e o que muitas empresas fazem, inclusive, elas não podem fazer isso por lei, mas elas acabam fazendo, subindo aí o valor do produto já. Por isso que muitas vezes você vai comprar, por exemplo, você vai lá comprar um celular, aí ela te pergunta, você vai comprar no dinheiro, no cartão, como é que você quer pagar? Então a pessoa diz assim, não, eu quero pagar no cartão. Aí ela vai te dar um preço. Então no cartão fica tanto à vista, né, e tanto em 6 ou 7 vezes. Né? Agora, se você comprar à vista conosco aqui, vai sair, claro que vai sair mais barato. Então é óbvio, eles jogam aí dentro do custo do produto uma margem aí que compensa a mordida que o cartão ele dá. Então, qual é a vantagem aí? Né? Ele não vai ter atraso no pagamento, nem perda da venda, vai ficar tudo a cargo da administradora do cartão também, tá certo? Nós temos aí os modelos de maquininha hoje, nós temos centenas de, tá uma guerra com as maquininhas aí, né? Você tem aí a moderninha do PagSeguro, você tem Payleven, enfim, Rede, né? São muitas. A Samap, né? Inclusive eu trabalho com a maquininha da Samap aqui nas minhas vendas, né? Juntamente com a minha esposa aqui das nossas tortas, a gente trabalha com a maquininha da Samap, tá certo? Então o que acontece? Hoje essas maquininhas aí são muito fáceis de adquirir e você paga, claro, um juro aí, você tem, né, umas taxas, né, baseado aí na maquininha quando você vende pelo cartão através dessas maquininhas, né? Então você tem aí, aqui eu coloquei só como exemplo algumas taxas, né, na venda no débito e também na venda no crédito. Então você pode ver que o juro é alto, né? O juro aí ele é a mordida que o cartão dá. Essas empresas elas vivem disso. Então vendas parceladas, além disso tem um acréscimo de R$ 2,99 aí por mês, mais a taxinha aqui, ó, que eles cobram. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra no cartão à vista, 3,19% já é tirado ali, né? E vendas parceladas, além disso aqui, ó, né, que você vai perder do seu produto, tem mais essa taxinha de R$ 2,99 ainda ao mês. Então você tem que ter muito cuidado, fazer os cálculos na hora de vender com essas maquininhas, para você não defasar aí o valor do seu produto, tá certo? Então muitas lojas elas usam e utilizam esses tipos de crédito. O crediário pessoal da própria loja, né, que ele vai muitas vezes lá no carnezinho, através de uma financeira, como a gente viu, né, nós temos várias financeiras aí na praça, e também através dos cartões de crédito, que é uma dos mais usados aí, talvez, tá? Bom, quando você se prepara para fazer um crédito ali, vamos falar o crédito pessoal na empresa, você vai se deparar com duas opções: um crediário novo, que é um cliente novo que está pela primeira vez comprando na sua loja e te pedindo um crédito, né? E muitas vezes aquele cliente que já há muito tempo comprou com você já tem o cadastro dele, a identificação, os documentos, etc e tal, mas ele já passou um tempo ali sem comprar e agora vem à sua loja querendo novamente comprar no crediário, né? Duas situações aqui importantes: quando a conta é nova, né, e os clientes usam o crediário pela primeira vez, você vai ter que fazer toda aquela análise que nós falamos, certo? Que nós vamos entrar agora mais em detalhes. Essa conta nova, quando está chegando um cliente novo na empresa, é muito importante você fazer uma série de levantamentos. É muito importante você fazer todo o levantamento histórico financeiro dessa pessoa, saber se ela não tem o seu nome no cadastro no Serasa, no SPC. Todos esses cuidados aí nós vamos ver aqui para frente.
No caso do cliente já ter uma conta com você aí na sua loja, já tem o cadastro, ele chega e diz, não, já sou cliente, eu quero comprar a prazo. Você tem que fazer uma avaliação de quanto tempo esse cadastro tem. Porque pode ser que ele já não compre na sua loja aí há 8 meses. Bom, nesse período aí ele pode ter dado entrada no SPC, nesse período aí ele pode ter protesto de título no cartório, né? Pode ter mudado de endereço, de telefone. E aí como é que você vai simplesmente vender sem conseguir essas informações aí para ver se elas estão atuais? Obviamente que todo lugar ele vai dizer assim, ah, ótimo, muito bem, nós estamos vendo aqui que o seu cadastro já faz um tempinho que você não compra aqui conosco, nós vamos ter que fazer uma atualização dos seus documentos. E aí geralmente você vai pedir novamente se ela mora no mesmo endereço, se ela tem o mesmo telefone, se ela, e obviamente que você vai fazer uma análise ali no sistema. Toda empresa faz essa análise no sistema que é concedido pelo centro de lojistas da cidade, aonde as associações comerciais, elas concedem você o acesso por uma taxinha aí ilusória por mês. A empresa consegue acesso aí ao cadastro, a lista negra que nós chamamos aí, que é o cadastro, a inclusão, na negativação aí do SPC. Então você vai fazer aquela consulta para poder aprovar ou não, mesmo que ele já seja cliente, tem que fazer isso, tá ok? Outras formas de crédito são os títulos, que nós já vimos, lembram os títulos de crédito, Nós temos aí como exemplo a nota promissória. Nós já vimos isso aqui, tá, pessoal? Eu só vou passar por cima, que são os títulos abstratos. O que são os títulos abstratos? Estão lembrados? São aqueles que não necessitam de ser incorporados nele, nem depende do negócio que deu origem, ou seja, de um contrato, de alguma coisa assim. O próprio documento ele já denota o débito e o crédito concedido, tá? Então o próprio documento em si, ele mesmo já é o comprovante da dívida, nesse caso aí, como nós vimos da nota promissória. E tem aqueles como a duplicata, que deve ser incluído junto, um contrato de prestação de serviço, um contratinho ali de compra e venda, na duplicata vai a discriminação de tudo que foi comprado, etc. e tal. Mas esses são os mais usados. E também tem o cheque, que, vocês lembram, é um título de crédito, e o cheque é o que? Uma ordem de pagamento à vista. Tá? Vimos tudo isso aí. Estou só dando uma passadinha aqui porque nós já vimos todos esses documentos. Vocês estão vendo como é importante, uma aula complementa a outra, Então nós já vimos o que é o cheque, como ele funciona, como ele pode ser protestado, qual é a sua validade, etc. e tal. Vimos também as notas promissórias, e a duplicata. Então esses aí são títulos que podem ser usados para venda. No caso da nota promissória, lembram que nós vimos que a maioria das cidades do interior elas ainda usam no crediário as notas promissórias. Estão lembrados disso? É um dos documentos mais usados aí, principalmente nas cidades menores. Só que o que acontece? Estão lembrados que nós vimos que a nota promissória, para poder ter validade de protesto, ela precisa ser preenchida corretamente, detalhadamente, como nós vimos na aula de nota promissória. Então você não pode abrir mão de preencher essa nota promissória da forma devida. Por quê? Porque se preencher de forma errada, ela perde a sua validade para protesto. Então aí não adianta depois, mas o cartório não vai aceitar. E nós vimos que a maioria das lojas, no interior, vocês mesmos são prova disso, na aula a gente comentou bastante, preenchem de forma errada a nota promissória. Então muito atenção nesse detalhe da nota promissória. E por último nós temos o carnezinho, que é o boleto, muitas vezes a gente vê pessoas que fazem o crédito e dividem em 3, 4 vezes no boleto, onde eles fazem o carnezinho da empresa. Tem risco aí, o boleto é um dos que mais tem risco de não ser pago, mas hoje praticamente todo boleto pode ser protestado também. Agora vamos entrar propriamente dito na questão da análise de crédito. Para que serve uma análise de crédito? Bom, em primeiro lugar, não está aqui, mas vamos falar. Em primeiro lugar,
ela serve para proteger o empresário quando ele concede um crédito. Essa é a primeira questão. Por exemplo, se você está vendendo alguma coisa, você não vai vender para uma pessoa desconhecida. Você tem que ter alguma garantia de que esse crédito que você está cedendo vai retornar para você. Então, para isso que é feita a análise, né? Obviamente que o crédito ele aumenta as vendas, porque hoje em dia a maioria das pessoas estão comprando no crédito. Está faltando dinheiro na praça, então todo mundo está parcelando as coisas, né? A segurança de menor risco, como nós já falamos, né? Garantir o recebimento é outra questão da análise, né? Não quer dizer que vai garantir que você vai receber, mas vai diminuir o risco de não receber, certo? Você pelo menos tem um contato da pessoa, você tem o CPF dela, você tem o telefone, você tem os principais documentos para poder entrar num processo contra essa pessoa caso ela não te pague. Vender assim no escuro ninguém mais vende, ok? Até pessoas que se conhecem, né? Por mais que elas se conhecem, na hora ali tem essa burocracia de pedir seu CPF, seus documentos, para poder ter como garantia de protestar essa pessoa caso ela não pague, né? Muito bem, então essas são algumas razões porque serve a análise de crédito, tá? A principal eu diria é para essa segurança aí, né? Aumento das vendas, mas também a segurança do retorno financeiro. O que deve ser analisado? Em questão de se falar, por exemplo, sendo empresas, uma empresa vai comprar com a sua empresa, então é muito importante você analisar o capital de giro dessa empresa. Você pode solicitar da empresa, né, o capital de giro. Lembra que nós falamos o que é o capital de giro, principalmente na última aula gravada nós comentamos sobre o que é o capital de giro, tá? Já falei disso em outras aulas também. Se você não lembra, dá uma relida ali no conteúdo, ou então dá uma buscada na internet para você entender o que é capital de giro. Em se tratando de pessoas físicas, também falamos sobre a diferença de pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá lembrada disso? Nós vamos analisar o que? A renda mensal dessa pessoa, principalmente na questão familiar, não só pessoal da pessoa, mas também do contexto familiar dessa pessoa, certo? Vamos lá então. Quais são os resultados de uma boa análise de crédito? Como dissemos, aumentar aí o fluxo de caixa, evitar gastos com empresas de cobrança, né? E possibilitar a possibilidade de honrar compromissos futuros sem preocupações. Então, você fazendo uma boa análise aí, você vai evitar essas três questões aí que são fundamentais para o empresário, né? Ele quer que o seu fluxo de caixa cresça, né? Também ele quer evitar gastos aí com cobranças e coisa e tal. E também ele quer ter o seu retorno aí sem preocupação nenhuma de que aquilo que ele concedeu vai retornar, tá bom? Tem que ter um cuidado em relação aos trabalhadores informais. Então, normalmente, quando você vai analisar um crédito, um dos documentos que você vai pedir ali para a pessoa é o seu contra-cheque, né? Por quê? Porque o contra-cheque da pessoa, ele te dá a garantia que ela está empregada, que ela está recebendo um salário formal da empresa, e esse salário formal é que vai te dar a base para você saber que porcentagem de crédito você pode ceder para essa pessoa. Agora, tem aqueles clientes informais, que são aqueles clientes que não estão trabalhando na CLT, não estão trabalhando, né, com registro em carteira. E aí, como é que você faz aí? Tem que ter um cuidado. Às vezes, muitas pessoas hoje estão trabalhando na informalidade. Quer dizer, você não vai dar crédito para essas pessoas? Ou melhor, como é que você vai conceder o crédito? Qual é a postura que você vai tomar? Então tem que ter algum cuidadinho aí, principalmente no cadastro. Primeira coisa, né, é buscar referências, né? Buscar referências de onde ele já tem comprado,
de pessoas, umas 3 ou 4 pessoas que conheçam ele, que pode falar e dar uma informação sobre esse indivíduo. Outra coisa também que você pode pedir é um extrato bancário dos últimos 3 meses, se ele tiver. A maioria das pessoas que estão na informalidade, elas também têm contas em banco, então pedir um extrato de 3 meses vai te dar uma noção do quanto essa pessoa ela tem de rendimento, né? O giro de dinheiro que ela tem, isso pode ajudar, né? Quais são essas informações que você tem que ter aí para fazer o cadastro dessa pessoa no crediário da sua loja? Primeira coisa, você tem que fazer perguntas e buscar informações que te concedam a situação financeira e jurídica desse cliente. Como eu falei, né? O capital de giro de uma empresa jurídica, o contra-cheque, né, de um trabalhador. Esses são os primeiros documentos que devem ter. As empresas também podem ceder, né, o seu comprovante de lucro nos últimos 3 meses, né, com extratos bancários ou mesmo com uma documentação do contador que comprova que ela vem sendo uma empresa que está em azul, como a gente diz, né, não contraiu dívidas. Outra coisa que você deve fazer é buscar no cadastro nacional, né, do Serviço Central de Proteção ao Crédito, que é o SPC. Serviço, agora é SCPC, né? Serviço Central de Proteção ao Crédito. Então você sabe muito bem que toda pessoa que tem o seu nome cadastrado ali é porque ela adquiriu alguma inadimplência e ela não veio a honrar os seus compromissos. Dessa forma, ela está negativada. Quase todas as empresas não concedem o crédito para quem tem o nome negativado. Isso aí é um problema sério, né? Se você já teve seu nome negativado, você já sentiu isso na pele, né? Você não consegue crédito em quase nenhum lugar. No Serasa também, no Serasa é a centralização dos serviços bancários, quando você tem dívidas com bancos, né? Então, seu nome está no Serasa, dificilmente você concede crédito. Essa é a sua maior segurança de análise, né? Ah, professor, como é que eu faço essa análise aí no Serviço Central? Como é que funciona? A maioria dos lojistas está associado na associação logística da cidade ou na associação comercial da cidade. Essas associações elas têm como te fornecer um sisteminha online onde você entra com login e senha, você coloca as informações do seu cliente como CPF, identidade, nome completo, e o sistema ele busca uma análise nesse cadastro nacional. E lá vai vir um registro se essa pessoa está negativada ou não. Quem te concede o acesso a esse sistema são as associações comerciais que têm, né, o direito de dar esse acesso. Geralmente isso aí é pago, né, mas é uma taxa irrisória. Eu não me lembro, mas a última vez que nós aqui pagávamos estava o plano mais básico para você fazer consulta simples aí no Serasa e no cartório de cheques e SPC, estava em torno aí de R$100 mensais. Era o que você pagava para a associação comercial da cidade para você ter esse acesso, né? Então, e por esse acesso você também pode negativar os seus clientes. Ali dentro tem um recurso não só de consulta, mas também de negativar os seus clientes, ao qual você vem negociando há muito tempo e eles não retornam o seu valor aí do seu crédito, né? Então você pode entrar ali e negativar esse cliente. Então, através desse sistema logístico aí da cidade que você consegue, ou junto com o centro comercial da cidade, associação, né? Você vai conseguir esse serviço. Então é importante que a empresa que você trabalhe tenha esse serviço para fazer a consulta, tá bom? Não fazendo essa consulta, você vai correr o risco sim de não ter o retorno financeiro, uma vez que a pessoa te dê o chamado calote, certo?
A ficha cadastral, quase todas as lojinhas, hoje por menor que seja, ela tem um sisteminha que vai poder te ceder aqui um cadastro de clientes para você fazer o crédito. No caso aqui temos uma tela, né, simples aqui do registro, que você pode inserir os documentos para fazer a ficha cadastral dessa pessoa. Caso não tenha, você vai fazer na ficha, uma ficha normal, uma ficha impressa. Nós vamos ver mais para frente, né? Mas vamos nos deter aqui na ficha cadastral, na documentação que você vai pedir e não pode esquecer de lançar. Você tem que captar a identidade do cliente, o seu CPF, comprovante de renda, né, que é o comprovante do que ele ganha como salário, e o comprovante de residência. Claro que vai ter outros dados pessoais, como por exemplo, telefone, tem que colocar aqui, né, qual o telefone da pessoa, telefone de pessoas conhecidas, né. A maioria dos cadastros aqui vai aparecer para você colocar o número, se ele é casado, o número de filhos, se ele tem casa própria, se ele tem carro, se ele tem carro ainda financiado ou pago. Todas essas informações, elas vão te dar uma leitura do teu cliente. Então veja bem, o teu cliente ele ganha 4 salários, mas ele tem 3 filhos adolescentes na escola, ele mora de aluguel, ele tem um carro financiado e a esposa não trabalha. Veja bem, por mais que ele ganhe 4 salários, você vai ver que ele tem um comprometimento muito grande desse salário com o quê? Com os filhos, que filhos adolescentes realmente trazem um gasto. Ele vai ter o que? O gasto com o aluguel, que é uma fatia muito grande do salário de uma pessoa, é o aluguel, mais o financiamento de um carro, mais gasto de manutenção com esse carro e gasolina. Então, você tem que jogar tudo isso dentro de uma visão, fazendo uma leitura financeira, um histórico financeiro desse seu cliente. Então ele ganha bem, ganha, mas ele tem um gasto muito alto. Então você tem que ter cuidado no tipo de crédito que você vai dar, na quantia de crédito que você vai dar. Correto? Eu espero que tenha ficado claro. Tudo isso depois vocês podem me perguntar aqui no WhatsApp, tá, pessoal? Você pode entrar ali e perguntar: professor, não entendi tal coisa, eu vou te responder lá no grupo, tá ok? E a ficha cadastral para pessoas jurídicas, então você vai usar o que? As documentações de CNPJ, que é o cadastro da empresa jurídica, né? De pessoa jurídica. A inscrição estadual, né? Para empresas que pagam ICMS. Estatuto e contrato social da empresa, o último registrado em cartório, tá? Que constam lá o nome dos sócios, tem que ter, né? CPF e RG dos sócios vai estar contido aí nesse contrato social, você tem que cadastrar. Comprovante de rendimentos, talvez os 3 últimos meses, né, dos rendimentos da empresa, ele vai trazer junto do contador isso aí, uma declaração, né, que ele pode trazer, e também a declaração de imposto de renda dos sócios. Tudo isso aí vai ter que ser jogado dentro do sistema para você fazer uma análise, tá bom? Por exemplo, você chega à conclusão de que uma empresa vem há 3 meses sem lucro, como é que você vai dar crédito para uma empresa assim? Tá ok? Tem uma observação aqui, ó. Pode ver aqui embaixo, tem um link, né? www.consultacnpj.me. Você pode fazer uma consulta aqui do CNPJ de qualquer empresa, tá? Esse serviço aí, se não me engano, é gratuito, tá bom? Temos aqui um modelo de ficha cadastral impressa, no caso de você não ter aí um sistema. Veja bem quantas informações, né? Professor, precisa preencher tudo isso? Precisa, né? Precisa. Olha só, você tem aqui, ó, o nome completo da pessoa, tempo da residência, tipo de residência, se é alugada ou financiada, tudo isso é importante, né? Endereço da empresa onde trabalha, é muito importante isso aqui, para você encontrar esse cidadão aqui. Vai que ele some um dia, você liga e ele não atende, você manda carta para o endereço que ele deu e nada, então ligue para a empresa, para tentar encontrar esse fulano. Se ele já saiu dessa empresa também, bom, aí é difícil, né? Então você pode considerar que você vai ter um prejuízo aí, tá bom? Então esses são os riscos, né, pessoal, que se corre aí fazendo crédito, né?
Continuando aqui, nós temos os dados do cônjuge, também é importante, se ele trabalha, que idade tem. E referências comerciais, as últimas referências aonde ele já comprou. Obviamente que você vai fazer uma checagem, né? Vai ligar para saber se essas pessoas elas ficaram inadimplentes, se elas cumpriram, honraram com seus compromissos. Referências bancárias, você vai ter o número e o acesso de conta dele, né? Etc e tal. Agora aqui chega a cereja do bolo, tá? Nós vamos ver aqui uma das coisas mais importantes dentro de uma análise de créditos, né? Qual o limite que você pode dar de crédito para uma pessoa? Para isso você vai ter que ver até que ponto está o comprometimento de renda dela. Por isso que eu disse que você deve analisar quantos filhos ela tem, se ela tem carro, se tem moto, se tem casa alugada ou casa própria, etc e tal. Tudo isso entra no bolo aí da análise, entendeu? Então vamos lá, de acordo com a análise e atividade econômica da empresa, é traçado o perfil do cliente para a venda a prazo, limitando sua renda às prestações mensais, dando uma maior segurança de recebimento. Então aqui eu vou te passar um padrão que a maioria das lojas usa como critério para conceder o crédito. Então vamos dizer assim, até 2 salários mínimos, né, vai ter que ter um valor aí de 15% da renda líquida desse cliente aí. Então vamos supor que ele ganhe 2 salários mínimos, né? Até 2 salários mínimos, por exemplo, descontando tudo aí, ele vai ter, vamos supor que ele fique aí num valor de R$1.500, né? Vamos arredondar aqui, R$1.000, né? Ele ganha 1.200 e aí descontando o INSS e outras coisas lá, ele ganha uma média de R$1.000. Então, quanto que você pode conceder na mensalidade desse camarada aí? Ele tem que ter uma compra aonde a mensalidade chegue somente até 15% do seu salário de R$1.000. 10% daria 100, né? 15% então daria quanto? 150, é isso, né? 150. Então a mensalidade que ele vai adquirir contigo lá não pode passar 150. Se ele faz uma compra e divide lá em 3 vezes de 200, você vai dizer, puxa, olha, não passou aqui no sistema, né, por causa do seu salário, etc e tal. Você pode dar uma entrada, aí você vai tentar dar uma entrada de forma que essa mensalidade dele lá, essa prestação, fique nos R$100. Deu para entender? Da mesma forma, você vai seguindo aí, ó, de 3 a 6 salários, você vai 20% da renda líquida, né? Então o cara ganha 3.000, né? R$3.000, ele pode pagar uma mensalidade de R$300, aí uma prestação de R$300, né? O cara ganha 8.000, né? Então você vai ver aí que ele pode pagar uma prestação mais alta, né? 10% de 8.000 seria 800, então 1.600, né? Tá correto, né? Não estou fazendo aqui cálculo nenhum, estou fazendo de cabeça, né? Pode ser que eu esteja me equivocando, mas é isso aí. De 7 a 10 salários, se a pessoa ganha de 7 a 10 salários, 25%, e acima de 10 salários, né, você pode fazer aí até 30% da renda líquida dele. Tá ok? Então isso aqui é mais ou menos um padrão que as empresas seguem aí na hora de conceder o crédito. Normalmente está todo mundo aqui, ó, na faixa dos 2 salários. A grande maioria está na faixa dos 2 a 3 salários. Então o cara ganha 3.000, 10% seria 300, né? É isso, 10% seria 300, 600. Então até 900 você pode conceder aí uma prestação para esse camarada aí. Tá ok? Vamos para frente aqui, né? Limites de comprometimento de renda. Então aqui nós já falamos, questão do Serviço Central de Proteção ao Crédito, né? Já falei aqui, ó, nas próprias associações comerciais, né? Aqui que você pode colocar essas pessoas no Serasa. Então a pessoa não pagou, você pode entrar lá. Você entra no sisteminha, como eu falei, né? E cadastra ela lá no SPC. Serasa quem faz é o banco, né? E aqui, ó, financiamento também, SPC.
No caso de falência é Receita Federal. E quando é uma ação civil, aí você vai fazer no fórum aí da cidade, tá? Nunca constranja o cliente a negativação de crédito em voz alta, gente. O que quer dizer aí? Tem a questão aí do Código de Defesa do Consumidor. Você tem que ter muito cuidado. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz que você jamais pode constranger o seu cliente na frente de outras pessoas. Então você não pode falar, ó, infelizmente seu nome está no Serasa. Você não vai falar isso aí. Você tem que dizer que, ó, o seu cadastro não foi aprovado, né? Ou então você vai dizer assim, olha, o sistema não autorizou sua solicitação. Aí normalmente ele vai te perguntar, mas o que é? Qual o problema? Então você vai dizer, olha, você deve procurar saber lá na junta comercial. Você vai na junta comercial lá e veja o que está, né, restringindo a aprovação do seu crédito aqui na empresa. Você não pode dizer para ela que ela tem um protesto no cartório tal, da loja tal, apesar de que isso aparece ali no sistema. Você não pode falar para essa pessoa. É um comprometimento que você tem junto à associação comercial. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que ir na associação comercial, pagar uma taxa de R$15 para tirar essa negativa aí, para tirar esse relatório onde vai aparecer o nome dela negativado e aonde. Então é claro, a associação comercial ela lucra com isso também. Então você não pode falar para ela ir lá e buscar. Agora o tchan aqui dessa transparência aqui está nessa frase aqui, ó, nunca constranja o cliente a negativação do crédito em voz alta, ou seja, para todo mundo ouvir. Você vai falar bem baixinho para ele, olha, no seu cadastro, infelizmente, seu João, o seu cadastro não foi aprovado. Tá? Ele vai te questionar e você vai pedir que ele se dirija à associação comercial. Tá ok? Beleza, eu acho que é isso aí. Terminamos aqui. Dá para ter uma ideia, né, de como é importante você fazer análise de crédito. Você viu que para fazer essa análise você vai usar mãos de alguns recursos, e o principal recurso que você tem é o cadastro dessa pessoa que você vai fazer. E nesse cadastro você então vai fazer uma varredura do histórico dessa pessoa, da onde ela comprou, quanto que ela ganha, qual é a base salarial dela, para você ter um perfil desse cliente e limitar ali a sua concessão de crédito naquelas porcentagens que nós vimos ali, de 20%, 10%, 30%, dependendo o rendimento que essa pessoa vai ter. Você vai usar aquele padrão ali e principalmente usar o recurso da consulta aos CSPC. Isso aqui é o mais importante, porque passou aqui, ou seja, não passou aqui, não vai passar na sua loja também de jeito nenhum. Tá certo? Não se concede crédito a pessoas negativadas porque está dizendo que ela não foi uma boa pagadora. Ok? Beleza? Perguntas? Entre no grupo. Vamos dialogar. Vocês têm sumido do grupo. Eu preciso que vocês me deem mais feedback lá no grupo. Tá certo, pessoal? Vamos ver aqui os exercícios, né? O que é o crédito? Você marque aí na sua apostila primeiro, né? E depois você pare o vídeo agora. Depois você vem aqui e corrige, tá? Não vai dar uma de nó cego aí e já responder marcando, tá bom? Mas o que é crédito? É uma relação de confiança entre os agentes financeiros e o cliente. Não é característica do crédito direto. Lembre-se, nós falamos do crédito direto e indireto, certo? Agora aqui nós estamos perguntando, nós estamos afirmando, não é característica do crédito direto o material e custo do cadastro, porque esse é de responsabilidade da financeira, tá certo? São títulos de créditos mais utilizados hoje em dia: letra de câmbio e cheque, cheque, contrato de financiamento rural, cheque, nota promissória. Nenhuma das alternativas anteriores estão corretas. Cheque e nota promissória. Isso aí são os títulos de créditos mais utilizados hoje. Cheque também, mas letra de câmbio não. Tá ok? Estão perguntando os dois, né? São objetivos da análise de crédito. Qual que é o objetivo? Vamos recapitular aqui. Manter as políticas de crédito eficazes, manter um fluxo de caixa previsível e confiável e garantir o recebimento, né, daquelas vendas que você efetuou. É base para análise de crédito do cliente. Quantidade de pessoas que compõem a família, renda mensal, idade do cliente, renda mensal. Ainda que a quantidade de pessoas que compõem a família,
ela traz aí uma noção para você se basear no custo que essa pessoa está tendo. Como eu falei, um indivíduo que tem uma renda mensal aí até de 2 salários, mas tem 3 filhos adolescentes, olha, grande parte dessa renda mensal aí está comprometida. Então tem que levar em consideração a quantidade aí na família também, tá certo? Se bem que se mais pessoas estão trabalhando lá na família e podem comprovar a renda, isso aí vai ajudar também. É um instrumento importante para se realizar a análise de crédito, carteira de identidade, ficha cadastral, escolaridade, a ficha cadastral. Quais as recomendações para fornecer crédito para o trabalhador informal? Começar com o crédito inicial pequeno, recomendações e cuidados no cadastro. Então aqui está aquilo que nós falamos sobre os trabalhadores informais, né? Então, claro, você vai começar concedendo um crédito menor para ele, para criar aquele vínculo de confiança, né? Às vezes ele começa a vou vender até R$100 aqui por mês na bodega, eu vou vender para ti. Depois a gente vê se pode aumentar ou não, baseado naquela relação de confiança que a gente falou. Quais as consequências de que uma pessoa tem ao ter a inclusão em seu nome em serviços de proteção ao crédito? Obviamente que limitação do crédito disponibilizado pelas empresas, né? Bancos e as mais diversas organizações. Então você tendo seu nome negativado é uma tristeza. Você não consegue abrir conta, não consegue crédito, uma série de coisas, não consegue fazer concurso público, se eu não me engano também. Então tem uma série de prejuízos aí. Tá ok? Certinho então? Beleza, eu vejo vocês no próximo domingo às 10 horas aí em Campo Bonito. Eu estarei para a entrega dos certificados, 10 horas. Nós vamos ficar somente das 10 às 11 aí. Eu vou ficar somente 1 hora aí para fazer a entrega dos certificados, então não perca o horário. Caso você não possa ir nesse domingo para retirar o seu certificado, peça algum companheiro entregar para pegar para você. Lembrando que para receber o seu certificado você precisa estar com as suas mensalidades quitadas. Caso você não tenha feito isso ainda, então procure essa semana até domingo ou no domingo quitar as suas parcelinhas, tá bom? Vejo vocês no domingo aí em Campo Bonito às 10 às 11 horas e em Ibema da 1h30 às 2h30 da tarde. Fechadinho 1 hora, tá bom, pessoal? Não vão esquecer, tá? Um grande abraço para vocês. Encontro vocês todos lá no domingo que vem, se não me engano, 1º de dezembro. É isso? Acho que sim, né? Eu já mandei no grupo para vocês. Falou? Grande abraço a todos.